Aleluia. Também saúde os irmãos na paz do Senhor. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu quero adiantar aqui a palavra do pastor. Ainda bem que eu vim, porque a presença de Deus ela tem sido marcante aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus ele se faz presente. Você pode sentir a sua graça, você pode sentir a sua unção, você pode sentir o seu poder. Você pode receber de Deus nessa noite uma vitória, uma cura, uma libertação. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas o dono da vida ele está neste lugar. Ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. 7, apenas o verso 37. Aleluia. Todos acharam? Digo amém? Amém. 7:37 que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aleluia. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos aqui o evangelista João, que foi um discípulo de Jesus e discípulo do amor. E já foi cantado aqui nessa noite sobre o sangue dos mártires de Tiago, que o evangelho ele foi regado pelo sangue daqueles que não negaram a fé. E nós temos o apóstolo João, que ele foi o último dos apóstolos a passar para o Senhor. Quando João ele escreve o seu evangelho, já se havia passado 30 anos, desde que a última voz apostólica havia passado para a eternidade. Já se passaram 30 anos de que o último apóstolo ele tinha sido martirizado. E João, ele, como a maioria dos irmãos já sabe, ele foi prisioneiro na ilha de Pátmos, ficou lá por vários anos. E por volta da 9ª década do primeiro século, João sai, vai para Éfeso e pastoreia a igreja de Éfeso. E lá ele escreve o seu evangelho. Porque quando João ele sai da sua prisão, ele encontra uma igreja diferente. Algumas coisas começaram a entrar na igreja no decorrer dos anos, e eu acredito que é por isso que Deus preservou ele lá na ilha de Pátmos, para ele tratar de alguns assuntos que eram necessários para a igreja do Senhor. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos: João, Marcos, Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles têm o mesmo olhar. Mas João, quando ele escreve o seu evangelho, ele trata de Jesus como sendo a promessa de Deus. Ele trata de Jesus como sendo o Verbo encarnado. Ele mostra que Jesus ele era aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque a igreja de Jesus, assim como nos dias de hoje, havia muita confusão a respeito de quem era Jesus. Porque nós temos na nossa sociedade hoje, o nome de Jesus, ele está alastrado aí mundo afora, pela internet da vida, na boca de várias pessoas, mas poucos são aqueles que têm um compromisso com esse Jesus. Poucos são aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com esse Jesus que morreu por nós. E assim havia também nos dias de João algumas dificuldades que a igreja estava passando, porque as pessoas perderam o contato com Jesus. E quando Jesus ele fala essas palavras que nós lemos nesta noite, ele estava em uma das 3 grandes festas dos judeus, que é a festa dos tabernáculos, que acontecia no outono. E essa festa dos tabernáculos, irmãos, por 7 dias, a nação de Israel saía de suas casas,
saíam do conforto de seus lares e habitavam em tendas. E muitos peregrinos iam para Jerusalém e habitavam lá por 7 dias em tendas. E durante 7 dias, irmãos, eles comemoravam os 40 anos que eles ficaram lá no deserto, peregrinando pelo deserto. E a Bíblia diz que enquanto a nação de Israel estava no deserto, a roupa deles não se envelhecia no corpo, seus chinelos não envelheciam. A Bíblia diz que o Senhor os alimentava com o maná dos céus, o alimento dos céus, todo dia pela manhã eles colhiam. E Deus sustentou a nação durante 40 anos no deserto. E essa festa, irmãos, os israelitas, eles comemoravam esses 40 anos no deserto. E durante 7 dias, eles habitavam em tendas e festejavam e lembravam das providências de Deus no deserto. E nós lemos aqui que no último dia da festa, o grande dia da festa, era o dia mais esperado, era o clímax da festa, porque durante 7 dias eles habitavam em tendas e tinham uma expectativa pelo 8º dia da festa, porque no 8º dia da festa eles comemoravam a entrada do povo em Sião, a entrada da nação na terra prometida, e havia uma grande expectativa nos corações, porque no imaginário das pessoas daquela época, eles entendiam e eles esperavam anos após anos, que durante essa festa dos tabernáculos o Messias iria se apresentar. Então havia uma grande expectativa no coração das pessoas pela vinda do Messias. Eles não só comemoravam a entrada deles em Canaã, a entrada na terra prometida, como também eles esperavam a manifestação do Messias durante a festividade. E é interessante notar, irmãos, que no 8º dia dessa festa, aleluia, louvado seja Deus. É interessante notar, irmãos, que no 8º dia da festa, Jesus, ele se coloca de pé e ele clama em alta voz dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E as pessoas não sabiam quem era Jesus, apenas seus discípulos, algumas pessoas que já haviam recebido algumas bênçãos de Deus através de Jesus, algumas pessoas que já haviam recebido curas através de Jesus, algumas pessoas que ouviram o seu sermão lá no monte. E Jesus, ele se coloca de pé e ele chama a atenção para uma necessidade do ser humano, que é a sede. Nós temos aqui, irmão, nessa noite uma taça com água. Eu gostaria que os irmãos usassem um pouquinho da imaginação. Imagine só se eu quisesse vender para os irmãos essa taça de água aqui por R$1.000. Quem compraria? Alguém? E se essa taça aqui fosse de ouro 18 quilates? E se fosse de 24 quilates, ouro puro? E se essa taça pesasse 1 quilo de ouro? E eu oferecesse aqui por R$1.000? Quantos comprariam? Sabe quanto que está 1 quilo de ouro hoje? Eu fiz essa pesquisa hoje. Ouro 24 quilates, R$773 mil. Aí se eu oferecesse uma taça de ouro cheia de água hoje por R$1.000, com certeza ia ter fila, as pessoas iriam brigar para comprá-la e desprezar a água que está dentro. Mas e se eu estivesse num deserto, onde não houvesse água para beber, e alguém me oferecesse um copo de água por R$1.000, num copinho de plástico, e me oferecesse: olha, eu tenho aqui um copo de água por R$1.000, eu tenho aqui uma taça de ouro, 24 quilates de 1 quilo, mas eu te dou essa taça, mas você abre mão desse copo de água. O que eu iria fazer? O
Quem aqui iria querer uma taça de ouro grátis, num deserto escaldante, sem uma água para beber? Por que o irmão está falando isso, irmão? Porque eu quero chamar a tua atenção para a necessidade mais básica, mais primordial do ser humano, que é a sede. Aleluia! E João, quando registra a vida de Jesus, ele registra 7 milagres no seu evangelho. E esses milagres são tratados como sinais, não simplesmente milagres. E esses 7 sinais nós vamos vê-los agora, daqui a pouco, que João registra em seu evangelho. Ele aponta sede, necessidades mais íntimas do ser humano. Porque João ele está querendo demonstrar que o Verbo vivo, Deus, se fez homem. Ele tabernaculou entre nós. Que ele fez morada entre nós, mas com um objetivo: de satisfazer as nossas necessidades. E não são necessidades físicas, igual eu estou usando aqui o exemplo da água. Porque se nós olharmos a nossa vida, nós enquanto seres humanos, nós temos tantas necessidades que nós não conseguimos saciar. E o primeiro sinal que João nos traz aqui à memória está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 11. Se o irmão quiser botar no telão, o irmão não precisa abrir a Bíblia. Que diz assim que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Houve uma festa de casamento e Jesus foi convidado para estar nessa festa de casamento. E no decorrer da festa, o vinho se acabou. Se não bastasse a vergonha de no meio de uma festa acabar aquilo que simbolizava a alegria, porque o vinho, irmão, no tempo de Jesus, no tempo lá do Antigo Testamento, esse vinho aqui é um vinho novo, é um vinho não fermentado. Havia um simbolismo em volta do vinho, porque o vinho numa festa ele simbolizava a alegria, ele simbolizava a comunhão. Então, se no meio de uma festa de casamento se acaba o vinho, se acaba a alegria, se acaba a comunhão. E não contar a vergonha que os noivos iriam passar, que os pais dos noivos iriam passar, e a frustração logo no início de uma família. Haveria uma frustração muito grande, mas aquele casal teve a sorte de ter Jesus em sua festa. A melhor escolha da vida dele foi escolher Jesus para estar presente na festa de casamento. Porque se Jesus não estivesse presente, haveria um desastre, haveria tristeza, haveria amargura, haveria vergonha. Então eu quero pontuar aqui para os irmãos que Jesus, irmãos, é a nossa verdadeira alegria. Porque se Jesus não estivesse na festa, não haveria alegria. Se Jesus não estivesse na festa, não haveria comunhão. Se Jesus não estivesse na festa, aquele casamento ele iria acabar ali no meio, antes mesmo de se começar. Então o primeiro sinal que Jesus faz da sua divindade é ele trazer alegria para aquilo de mais sagrado que Deus criou para o homem, que é a família. Então Jesus é a nossa verdadeira alegria, Jesus é a tua verdadeira alegria. E o segundo sinal que Jesus operou quando estava vivo também foi em Caná da Galileia. Jesus, algum tempo depois, ele retorna para Caná, e ali havia um oficial do rei. E ali havia um oficial do rei, João 4, versículo 46. E ali havia um oficial do rei que ouviu falar que Jesus retornou à cidade. Provavelmente aquele oficial, ele ouviu falar de que Jesus, ele transformou água em vinho numa festa de casamento, e o seu filho estava em casa, moribundo, à beira da morte. E ele ouviu falar que Jesus estava ali naquele lugar, ele foi até Jesus, e ele fala: Jesus, me salva. Jesus, salva meu filho está à beira da morte. Jesus, me socorra.
E Jesus olhou para aquele homem e falou assim: olha, se você não vê sinal, você não vai ter, né? E Jesus falou assim para ele: olha, vai em paz, porque o teu filho vive. Aleluia! Então, o segundo sinal que nós temos aqui da divindade de Jesus é que nós precisamos confiar na palavra de Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa paz. Aquele homem estava atribulado porque o seu filho estava à beira da morte, e ele estava longe de seu filho, e provavelmente quando ele chegasse em casa, seu filho já estaria morto. Mas aquele homem teve a ousadia de confiar na palavra de Jesus. E quando Jesus falou para ele: olha, vai-te em paz, porque o seu filho vive, ele retornou para a sua casa. E ao chegar, ele encontra o seu filho com saúde, brincando. E ele pergunta aos criados: a que hora isso se sucedeu? E aí ele entendeu que era exatamente a hora que ele estava conversando com Jesus. Então Jesus, irmãos, ele é digno de confiança. Quantas das vezes o homem nos promete coisas, muitas das vezes nós colocamos esperança em coisas passageiras, em coisas efêmeras, enquanto a palavra do Senhor nos convida a confiar em Jesus, porque Ele tem solução para a nossa vida, Ele tem solução para os nossos problemas. E nós temos o terceiro sinal que Jesus opera, que é a cura de um paralítico na beira do tanque de Betesda, João 5, versículo 1 ao 15. Havia um homem há 38 anos, enfermo, deitado à beira de um tanque por causa de uma lenda local. Quando a gente lê o Evangelho, irmãos, é bom a gente atentar para esses detalhes, porque a Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo movimentava aquelas águas, mas a Bíblia está reportando a uma lenda urbana. Esse anjo que supostamente descia de tempos em tempos, na realidade ele não descia, era uma lenda. E as pessoas ficavam ali naquela expectativa da hora que as águas se movimentassem. Não, eu vou lá, e aquele homem, 38 anos ali, e não viu ninguém sair daquela água ali curado, senão estaria registrado aqui no Evangelho. E Jesus chega para ele e pergunta: olha, você quer ficar são? Mas é óbvio, a resposta é óbvia. Se eu estou há 38 anos padecendo de uma enfermidade, esperando que uma lenda se torne realidade na minha vida, e alguém chega para mim e pergunta: olha, você quer ficar são? Qual é a minha resposta? É lógico, eu quero. Mas aquele homem deu uma resposta diferente para Jesus. Ele falou: olha, Jesus, Senhor, eu não tenho, quando a água se movimenta, eu não tenho quem me leve até a água. Quando eu tento ir, alguém já foi na minha frente. E Jesus não estava perguntando se ele tinha alguém por ele ou não. Jesus estava perguntando se ele queria ficação. É interessante, irmãos, dessa pergunta de Jesus, ela traz tantas coisas para nós. Porque quando Jesus pergunta se eu quero ficação, Ele está me perguntando se eu quero assumir a responsabilidade pela minha vida, se eu quero assumir a responsabilidade pelos meus atos. Porque enquanto eu estou prostrado, olhando para o meu problema e achando que o mundo me deve algo por causa dos problemas que eu vivo, por causa da enfermidade que eu tenho, e Jesus chega e pergunta: olha, você quer ficação? A partir de hoje você não vai ter mais desculpas de que ninguém te levou, porque as suas pernas vão poder te levar. A partir de hoje você vai ser responsável pela sua vida. A partir de hoje você vai ser responsável pelo seu sustento. Tudo isso, irmãos, está implícito na pergunta de Jesus. Quando Ele pergunta: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer realmente mudar essa situação a qual você está vivendo? E aquele homem, a gente percebe pela resposta que nem ele sabia o que ele queria. Ele, na realidade, ele queria alguém que o levasse. E Jesus fala para ele: olha, assuma a responsabilidade pela sua vida. E passado algum tempo, irmão, Jesus estava no templo e aquele homem recebeu a cura dele. Jesus manda ele levar a sua cama e ir embora. E passado algum tempo, Jesus encontra este mesmo homem no templo. E ele chega para aquele homem: olha, eu vejo que você foi curado. Agora eu vejo que você está são.
Porque Jesus deu uma ordem para ele e saiu. E quando ele se reencontra com Jesus no templo, Jesus olha para ele e fala: olha, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. O que é pior, irmãos, do que ficar 38 anos paralítico, em busca de uma ilusão? O que tem pior do que eu ficar 38 anos sofrendo com uma enfermidade, sem expectativa, sem ninguém por mim? O que é pior do que isso? E Jesus chama a atenção daquele homem pela sua responsabilidade, da sua salvação pessoal. Não sei se os irmãos já perceberam até aqui que Jesus, ele usa os seus sinais, ele responde a necessidades físicas, mas sempre em vista de necessidades espirituais. Porque a necessidade de um homem, ainda que eu tenha uma enfermidade, ainda que eu precise de uma cura para a minha enfermidade, eu posso ser curado nessa noite, mas daqui a alguns anos eu irei morrer. Ninguém que está aqui nessa noite pode afirmar com certeza que ao sair dessa porta, que vai amanhecer o dia de amanhã, porque a nossa vida ela é passageira. Então Jesus chega para aquele homem e fala: olha, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. E o que é pior, irmão, do que aquela situação daquele homem? É viver uma eternidade sem Deus. E o quarto sinal operado por Jesus está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 5 ao 15, onde Jesus multiplica pães e peixes. Eu acredito que essa é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, onde Jesus olha para uma multidão. Jesus estava no monte, uma multidão vai até Jesus, e Jesus olha para aquela multidão, e Jesus tem compaixão daquela multidão, e Jesus decide alimentar quase 5.000 homens. E Jesus manda sentar de 50 em 50, e um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele ofertou aquilo a Jesus, e Jesus começou a repartir e a multiplicar. E houve um grande milagre ali naquele lugar. E as pessoas ficaram saciadas. E a Bíblia nos diz que sobraram 12 cestos de pães e de peixes cheios. E Jesus se ausenta daquela multidão, vai para o outro lado do mar de Tiberíades. E aquela multidão que foi alimentada por Jesus começa a buscar a Jesus. E é interessante, irmãos, que ele fala assim: olha, esse é o Messias que havia de vir, porque ele nos alimenta, ele coloca comida para nós. Eu não vou mais precisar trabalhar, vamos fazer dele rei sobre nós. E Jesus, sabendo dessa intenção dos seus corações, Jesus se afasta daquela multidão, e a multidão olha e vai atrás de Jesus. E quando eles se encontram com Jesus lá do outro lado do rio, ele fala assim: mestre, que hora que o Senhor chegou aqui? Nós não vimos o Senhor partir, nós não vimos o Senhor chegar. E Jesus começa a tratar aquela multidão. Jesus diz assim: na verdade vos digo, que se não, Jesus diz para aquela multidão: vocês estão me buscando, não é por causa do sinal que vocês viram, mas é porque vocês comeram dos pães e dos peixes e se saciaram. E Jesus, ele manda aquela multidão a trabalhar pela comida, mas não pela comida que perece. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E aquelas pessoas estavam procurando Jesus porque elas queriam saciar a sua fome, queriam saciar as suas necessidades físicas, materiais. Mas Jesus falou para ele: olha, não me busque por causa dessas coisas, não foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui apenas para encher a sua barriga de comida, não. O que eu tenho para você são coisas maiores.
Porque você vai comer essa comida agora, daqui a pouco você está com fome novamente. E Jesus trata daquela multidão. E mais à frente Jesus fala assim: olha, na verdade eu digo para vocês, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não têm vida em vós mesmos. É verdade. Então note, irmãos, que Jesus ele está chamando aqui a atenção daquela multidão para coisas eternas. Deus ele está sempre interessado em tirar você desse plano material e levar a sua visão para o reino espiritual. E aquela multidão começou a dizer: que discurso duro é esse? Como é difícil ouvir essas palavras. E a Bíblia diz que aquela multidão que queria fazer de Jesus rei sobre eles, começou um a um a abandonar Jesus, a virar as costas e ir embora. E é interessante, irmãos, que neste momento Jesus ele olha para os seus 12 discípulos, aqueles que eram mais próximos dele, que eram mais juntos dele, e ele olha para aqueles discípulos e fala assim: e vocês não querem ir embora também não? Aí um deles se levantou e disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! A gente vê, irmãos, que meio uma multidão de mais de 5.000 homens, haviam 12 que entenderam o propósito de Jesus. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está querendo falar com você nesta noite. Jesus ele não quer que você seja multidão. Jesus quer que você seja um dos 12. Jesus quer que você saia daqui nesta noite entendendo qual é o propósito dele para a sua vida. Eu quero que você entenda nesta noite que Jesus te trouxe a esse lugar para ter um encontro com você. Ele pode sim saciar as suas necessidades, ele pode sim curar as suas enfermidades, ele pode trazer alegria para o seu casamento. Ele pode trazer alegria de volta para a sua vida. E você não vai precisar ficar buscando em outras coisas que não preenchem o seu coração, que não preenchem a sua alma. E nós temos aqui um quinto sinal, Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 ao 21, onde Jesus caminha sobre o mar. Onde Jesus faz este milagre, que os discípulos estavam nos seus barcos, e as ondas começaram a bater contra o barco, e o vento começou a se levantar, e de repente Jesus ele vem caminhando em direção aos discípulos, e os discípulos começaram a ficar com medo, e Jesus ele fala uma coisa interessante, irmão. Ele fala assim: sou eu, não temais. Não tenham medo. Quando a tempestade se levantar contra a sua vida, irmão, não tenha medo, confie em Jesus. Mas Jesus ele tem que estar no barco. Deus. Se ele não estiver no barco, ele tem que estar indo em direção ao barco. E Jesus ele está indo em direção ao seu barco nesta noite. Agora resta saber se nesta noite você vai deixar Jesus entrar no barco, ou se você vai deixar Jesus do lado de fora do barco. Não temais, não tenha medo. O Senhor de toda a criação, irmãos, ele estava ali andando sobre as águas. O que ele estava demonstrando? Que ele tem domínio sobre as forças da natureza. E nós temos um sexto sinal, no capítulo 9, do 1 ao 7, onde Jesus cura um cego de nascença. É interessante notar, irmãos, que esse cego ele chega para Jesus e pede pela misericórdia de Jesus. Jesus ele podia ter falado só uma palavra: volte a enxergar. Não é isso? Quantas das vezes, irmãos, Jesus nos pede coisas que aos nossos olhos são coisas absurdas. Jesus cospe, faz um lodo com a sua saliva, unta os olhos daquele cego e fala assim: olha, vai lá no tanque de Siloé.
Talvez se fôssemos nós, irmãos, na posição daquele cego, talvez nós iríamos limpar para a nossa mão mesmo esse homem, falar ou ouvir falar que ele cura. Ele fez um lodo da saliva dele e colocou nos olhos com humilhação. Quantas das vezes, irmão, Jesus nos pede coisas que aos olhos dos homens são coisas difíceis de entender. São coisas muitas das vezes absurdas aos olhos humanos. Mas aquele cego também teve a ousadia de confiar naquilo que Jesus o orientou. E interessante, irmãos, que nessa passagem Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele traz luz à escuridão. Jesus não deixa ninguém andar sem saber para onde vai. Quando Jesus unta os olhos daquele cego e manda ele se direcionar ao tanque, Jesus está dando um direcionamento para ele. Jesus, ele não te deixa caminhar em trevas, mas ele te conduz à direção da luz. Eu sou a luz do mundo. Quantas das vezes, irmãos, às vezes a gente entra na igreja e muitas das vezes a gente pensa: não, esses crentes, eles são tudo doidos. Mas para que isso? Para quem está na igreja todo domingo? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou ficar lendo esse livro? Não precisa disso não. Eu posso servir Deus na minha casa mesmo. Não, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus, não. Eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Eu quero dizer para você: Deus, ele está sim em todos os lugares, porque ele é onipotente, mas não são todos os lugares que Jesus frequenta. Deus, ele enxerga todas as coisas, todos os lugares, mas ele não vai em todos os lugares. A não ser que você clame a ele e fale: Senhor, me tire daqui. Você pode chamar a atenção desse Deus para a sua vida nessa noite. E nós temos aqui o 7º sinal, que é quando Jesus ressuscita o Lázaro. João capítulo 11, a partir do verso 1, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei o que já morreu na sua vida, irmão. Talvez você tenha um sonho que já morreu, você acha que, não, isso não vai acontecer mais para mim, meu tempo passou. Talvez você gostaria de ter uma história de vida diferente, e até o dia de hoje você ainda não conseguiu ter uma vida diferente daquilo que você imaginava para você. Jesus, nessa noite, ele é vida para os seus sonhos. Lázaro já estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que o corpo já cheirava mal, e havia uma pedra ali no sepulcro para que aquele cheiro não viesse para fora, para que aquele corpo pudesse se decompor. E Jesus chega, e as irmãs de Jesus falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou. Talvez Jesus não estava na sua vida até o dia de hoje, mas a partir de hoje, Jesus, ele faz coisas novas em sua vida. Jesus, quando ele chega, ele sempre faz algo diferente. Quando Jesus chega em algum lugar, ele sempre surpreende alguém. Ele sempre muda uma situação. Ele sempre desfaz as trevas. Mas agora eu preciso saber se você quer esse Jesus na sua vida. Talvez a sua felicidade já tenha ido embora. Talvez você tenha procurado felicidade, às vezes em noitadas, às vezes em drogas, em tantas coisas, às vezes em amizades, e esse vazio permanece. Jesus, nessa noite, ele quer preencher esse vazio que há em seu coração. Aleluia! E o mesmo convite que Jesus fez lá na festa dos tabernáculos, ele faz aqui hoje.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede nessa noite, venha a Jesus e beba da água que Ele der. Certa vez Jesus conversando com uma mulher à beira de um tanque, à beira de uma fonte de água, e Ele pede àquela mulher um copo de água. Olha, me dê um copo de água. E no decorrer da conversa com aquela mulher, Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse com quem é que está te convidando hoje, você não recusaria isso. Se você soubesse o que Deus pode fazer pela sua vida hoje, você não recusaria esse convite. E Jesus fala: olha, se você soubesse, quem ia pedir água é você. E Jesus aqui está ofertando essa água. Quem tem sede, venha a Jesus. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite. Eu não sei o que te motivou a entrar aqui neste lugar. Mas eu sei de uma coisa: você pode sair daqui hoje diferente. Glória a Deus, eu creio. Tem alguém nessa noite que gostaria de ter um encontro com esse Deus? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria? Talvez você tenha expectativas, igualzinho aquele povo que estava lá comemorando. Eles estavam no meio de uma festa, e eles comemoravam aquela festa ano após ano, e com expectativa no coração. Até que quando aquela expectativa se cumpriu os seus dias, muitos não acreditavam. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui nessa noite esteja desviado, esteja afastado da casa de Deus. Alguém que contou uma mentira para você, que falou que você não precisa estar no corpo para ser igreja. Alguém que pegou um versículo da Bíblia e distorceu ele e falou para você: não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Sabe onde que Deus não habita? Em templos imundos. Independente de quem fez o templo, se foi Deus que fez, se foi o homem que fez, Deus não habita no templo imundo. Fala, papai! Mas Deus diz: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Deus está te convidando para você ser igreja nesta noite. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmão. Mais uma vida voltando para Jesus. Olha para a pessoa, você é mais jovem. Eu queria convidar os jovens para vir à frente, dar um abraço aqui nessa jovem.